Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo no nosso canal, Estudo Divino. Hoje estudaremos sobre os casais, quais as leis acerca do casamento, quais as leis e o que é lícito e o que não é em um matrimônio. Primeiro vamos ver a origem do casamento. Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então Deus disse: Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vemos que o Senhor criou o homem e a mulher para serem companheiros um do outro, além de ser uma só carne, e assim encherem a terra. Bem, agora vamos às questões sobre um casal. É certo o homem se unir a uma mulher e se separar depois, ou vice-versa? Perante os homens, vemos que isso é lícito, ou seja, hoje em dia é normal os casais se juntarem por qualquer coisa e com 2 ou 3 meses se separarem, assim arrumando outra pessoa pelo simples motivo de que não deu certo. Mas a quem queremos agradar, irmãos? Ao Deus vivo ou aos homens da terra? Ao Deus vivo ou à nossa carne? Motivos para separação não faltam, não é verdade? Falta de dinheiro, de compreensão, de respeito, de comunicação, vícios e infidelidade. E acreditem, em alguns casos, até falta de sexo é usado como desculpa. Veja o que o Senhor diz em Malaquias, especificadamente no capítulo 2 e o versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus não aceita o divórcio. Ele odeia quando os casais se separam. A coisa é mais séria do que a gente pensa. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E quem respondeu? Jesus Cristo. Ele disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então os fariseus continuaram questionando Jesus Cristo por que Moisés tinha dado carta de divórcio para as pessoas. E no versículo 8 diz assim: Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Jesus deixa claro que por causa da dureza do coração do homem, Moisés teve que abrir mão de uma coisa sagrada. Então os discípulos não se agradaram muito com a conversa de Jesus e disseram: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. E ainda depois ele complementa, dizendo que muitos, desde o ventre da mãe, já vêm para não casar. E outros porque são castrados pelos homens, outros porque castraram a si mesmos, e outros por causa do reino dos céus não querem se casar. Quem pode receber isto, receba-o. Mas Jesus diz também nesse capítulo um motivo que ainda é aceitável por Deus para o matrimônio, apesar de alertar para uma grave falta em caso de separação. Vejam: Eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Mateus 19, versículo 9. Sabemos que adultério é um dos 10 mandamentos de Deus. Fornicação vem de fornice, que era o arco da porta sob o qual as prostitutas romanas se exibiam.
Ou seja, é permitido a separação caso a mulher ou o marido se prostituam, em outras palavras, traição. Mas mesmo assim, o que Deus espera desse casal é o arrependimento do traidor e a união dos dois novamente, claro que com o perdão da outra parte. Outra situação onde é permitido um novo matrimônio é em caso de falecimento do cônjuge. Em Mateus 22, versículo 24, diz assim: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, diz assim: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, esta está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Quem é solteiro não precisa se sentir condenado, pois além de o Senhor estar preparando o seu momento, Ele pode também estar chamando ele para uma vida com Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios em capítulo 7, versículos 7 e 8. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu, ou seja, solteiros, porque cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas Paulo deixa claro: mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Outra coisa também que ainda é aceitável a separação é no caso de o marido crente e a mulher descrente, ou vice-versa, mas nesse caso não é permitido um novo matrimônio. Vejam, 1 Coríntios 7, de 12 a 15. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Então, por que de tantas separações? Hoje em dia, os casais desobedecem às leis de Deus. Comparem. Vejamos por parte da mulher primeiramente. Muitos vão achar preconceito, mas isso é a lei de Deus. Em Gênesis 3, versículo 16, quando a mulher pecou contra Deus, desobedecendo a sua ordem, Deus a castigou, assim como castigou o homem também. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a sua conceição. Com dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para quem acha que isso é só no Antigo Testamento e que depois da vinda de Jesus tudo mudou, veja em Efésios mais uma carta de Paulo, no capítulo 5, versículo 22 a 24. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, em tudo. Vejamos agora algumas obrigações do homem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós vemos aqui, irmãos, que as obrigações da mulher é obedecer ao seu marido, e a obrigação do homem é amar a sua mulher e santificá-la, purificando-a, ensinando a palavra. Tanto que para Paulo, em Coríntios, a mulher não pode falar na igreja.
Veja no capítulo 14, versículo 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Por isso, irmãos, se um homem deixar pai e mãe e se unir a uma mulher, eles são casados, eles são uma só carne. E é muito importante também o casamento no civil, pois veja em Lucas 20, versículo 25 que Jesus disse: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, se César, que simboliza a lei do homem, exige o casamento no civil ou possibilita isso, por que não fazê-lo?